A escolta verde. Local: Oceano Atlântico, oeste do arquipélago dos Açores. 26 de setembro de 1952. Um avião C-124 Globemaster da Força Aérea dos Estados Unidos, num voo oriundo da Terra Nova, Canadá, com destino aos Açores, voava a uma altitude de 30.000 pés, cerca de 9.000 metros, quando, às 23h15, a tripulação se deu conta que junto à asa direita do aparelho estavam duas luzes distintas e de cor verde. As duas luzes escoltaram o avião durante parte do voo, até que, quando já estavam quase a chegar ao arquipélago dos Açores, numa manobra que quase deu a sensação que iam colidir com o aparelho, estas estranhas luzes viraram de repente e desapareceram na noite. A tripulação contactou os controladores de voo, mas foi informada que não haviam outros aviões ou navios naquela zona. Mais tarde houve uma investigação sobre este evento, mas nunca se encontrou uma explicação plausível sobre a origem daquelas estranhas luzes verdes. A besta que veio do céu. Local: Lisboa. 28 de setembro de 1680. Naquela manhã, cerca das 11h30, a população notou que uma nuvem muito escura se aproximou, ficando a pairar sobre a cidade. Foi então que da nuvem caíram vários raios, eram como línguas de fogo. Os raios deram origem a vários incêndios, tanto na cidade, como nos campos próximos. E assim, por 3 dias consecutivos, e por 3 ocasiões diferentes, aquela estranha nuvem descarregou a sua raiva sobre a cidade. Durante este evento, num campo próximo da cidade, uma enorme massa negra em forma de nuvem desceu até ao solo emitindo um som semelhante a um trovão. Então, da nuvem, emergiu uma enorme besta coberta de pelo que começou a correr rapidamente pelos campos. Alguns homens, civis e militares, ainda tentaram perseguir a criatura, mas esta movia-se demasiado rápido. Era tão rápida que até conseguia mover-se em círculos ao redor daqueles que a tentaram perseguir. Tanto aparecia à frente, como depois já estava por trás dos perseguidores, e fazia-o com uma rapidez incrível. Aqueles que a conseguiram observar melhor, descrevem-na como uma criatura enorme, maior que qualquer homem, e além de ter o corpo coberto por pelos, também tinha uma cauda multicolorida em tons de branco, azul e encarnado. Logo após a aparição desta terrível besta, uma grande tempestade atingiu a cidade de Lisboa, tirando a vida a dezenas de pessoas, e causando a destruição de várias casas e terrenos agrícolas. O caso Andros Pátria. Local: Mar dos Açores. 10 de janeiro de 1979. 31 de dezembro de 1978, o petroleiro grego, Andros Pátria, carregado com 208.000 toneladas de crudo proveniente do Irão, navegava com destino ao porto de Roterdão na Holanda, quando cerca das 18h20, ao largo do Cabo Finisterra, na região espanhola da Galiza, o navio foi atingido por uma tempestade. A forte ondulação provocou uma rachadela num dos tanques do petroleiro, causando o derrame de parte do crudo. Foram derramadas cerca de 50.000 toneladas de crudo, o que causou uma catástrofe ambiental e económica na costa da Galiza. Os países mais próximos, Espanha, Portugal, França e Reino Unido, opuseram-se a que o navio navegasse nas suas águas territoriais naquelas condições, mas uniram esforços para reparar o navio e proceder à transfega das restantes toneladas de crudo.
Foi então acordado que o navio fosse rebocado para águas mais calmas. E o mar a este do arquipélago dos Açores foi o local escolhido para a operação. E é a partir daqui que a história se torna interessante, pois foi relatada por um marinheiro que estava a bordo da fragata espanhola Inés Pinzón, que observava a operação. O jovem, que pediu o anonimato pois à altura do seu relato ainda estava no ativo, afirma que no local, além da fragata espanhola, estava o petroleiro inglês British Promise, que ia receber o restante cruda do Andros Pátria, e também a corveta da Marinha Portuguesa, João Robbie. O jovem marinheiro relatou que na noite de 10 de janeiro, cerca de 1h30, foi avistado um objeto que não foi identificado pelos radares militares. O objeto em questão aproximou-se do navio sinistrado, permanecendo imóvel sobre este durante alguns segundos. Era uma luz vermelha muito intensa, e de formato circular. De seguida dirigiu-se rapidamente para a fragata espanhola, onde ficou imóvel durante alguns segundos, e depois efetuou o mesmo movimento ficando a pairar imóvel sobre a corveta portuguesa João Robbie, e após alguns segundos, partiu a grande velocidade na direção nordeste. Tanto os marinheiros da fragata espanhola, como os marinheiros da corveta portuguesa, e todos os que estavam a trabalhar no navio sinistrado, foram testemunhas deste estranho evento. Uma queda misteriosa. Local: fronteira luso-hispana, Vila Real de Santo Antônio Ayamonte. 24 de março de 1987. Uma notícia inesperada foi anunciada pelos meios de comunicação social de toda a Espanha, causando a perplexidade a milhares de pessoas. A notícia dava conta que um helicóptero do Serviço de Resgate Aéreo, em conjunto com outros efetivos de resgate portugueses, rastrearam a zona de fronteira hispano-portuguesa, onde várias testemunhas da cidade portuguesa de Vila Real de Santo Antônio asseguraram ter visto cair um objeto junto à costa. Dezenas de testemunhas em Ayamonte afirmaram ter observado, na noite de 24 de março, cerca de 1h, a queda de um artefato achatado, que se precipitou na serra, perto da fronteira. Enquanto que no lado português, diversas testemunhas descreveram o objeto como um grande míssil de ferro, que caiu lentamente e sem provocar qualquer explosão. As autoridades de ambos os países não chegaram a encontrar quaisquer destroços, afirmando desconhecer a origem do suposto objeto. Ao princípio ainda consideraram a hipótese da queda de um avião, mas os controladores de tráfego aéreo da região não encontraram nenhuma anormalidade. Se seria um meteorito, um pedaço de lixo espacial, ou até mesmo uma nave alienígena. A verdade é que nunca se conseguiu chegar a uma conclusão. Visitantes noturnos. Local: Lisboa. 18 de maio de 1993. A testemunha, Astrid Ramos, com 31 anos, reportou que naquela noite, observou um objeto de formato circular que pairava no ar, e do qual saíram 3 pequenos humanoides. Estes seres levaram a testemunha para o objeto. Já no interior, Astrid sentiu-se completamente paralisada, enquanto que estes pequenos seres lhe executaram vários exames médicos. A testemunha recorda-se que um longo e fino tubo foi inserido no seu nariz, o que lhe terá causado uma forte pressão no cérebro. Após este evento, e nos dias seguintes, Astrid começou a sofrer de fortes dores de cabeça, o que a levou a procurar um médico. Após alguns exames, a testemunha afirma que um pequeno objeto foi detectado bem no interior do seu cérebro. OVNI sobre o Pinhal. Local: Nogueira, Arganil. 28 de dezembro de 1987. 00:30. A testemunha, o Sr. António Travassos,
Estava no terraço da sua casa, quando, para sua grande surpresa, vindo da Serra da Alaveira, um grande objeto arredondado se aproximou, ficando depois a pairar sobre um pinhal a cerca de 200 metros da sua habitação. Segundo a testemunha, o objeto era de formato arredondado, muito maior que a lua cheia. Emitia um brilho claro muito intenso. E na sua periferia haviam umas 5 ou 6 luzes mais pequenas. O estranho objeto esteve a pairar sobre os pinheiros sem emitir qualquer ruído. E cerca de 15 minutos depois, começou a mover-se em direção a Arganil, até que acabou por desaparecer na escuridão da noite. O mistério da cruz. Local: Vila da Povoação, Ilha de São Miguel, Açores. Meses de abril e junho de 2003. A testemunha, Nídia Fidalgo, uma professora de Fisicoquímica, natural do continente mas residente na Vila da Povoação, tem o hábito de observar as estrelas, e foi durante essas observações que presenciou por várias noites um fenómeno estranho e muito fora do normal. A testemunha conta que a primeira vez que observou o fenómeno foi durante o mês de abril. Cerca da meia-noite e 30 minutos, numa noite em que o céu estava estrelado e pouco nublado, Nídia observou que, estática no céu, estava uma cruz branca. Ao princípio ainda pensou que fossem nuvens, mas era demasiado definida. A cruz era composta por 2 bandas esbranquiçadas que se cruzavam perpendicularmente, como um sinal de somar, sendo também mais brilhante ao centro, no ponto exato onde as bandas se cruzavam. 2 meses depois, nas noites de 14 e 16 de junho, entre as 23 e as 24 horas, Nídia voltou a observar o mesmo fenómeno no céu. A cruz dá a aparência de ter um tamanho maior que o da lua cheia, apresenta-se a uma altitude bem acima das nuvens, e só é visível durante a noite. Um facto curioso é que este é um fenómeno tão localizado, que só é possível observar a cruz na sua totalidade a partir de um local específico. Ou seja, a cruz não é visível em qualquer outro local da Vila da Povoação. A professora Nídia afirma que foram várias as ocasiões em que, umas vezes sozinha, outras acompanhada, observou a misteriosa cruz. Mas, apesar de ter partilhado o relato das suas observações com outras pessoas, e terem sido consideradas várias hipóteses, não se encontrou uma explicação plausível para as suas observações. Também na história de Portugal se encontram relatos de visões de cruzes no céu, como o relato do então futuro primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que no ano 1139, numa batalha contra os mouros e consequente vitória em Ourique, terá tido a visão de uma cruz celeste, um evento que foi considerado como um ato divino. Outro relato é o de Dom Afonso de Albuquerque, segundo vice-rei da Índia Portuguesa, que no ano 1513, ao comando de uma frota de naus, e sendo o primeiro diplomata europeu a entrar no Mar Vermelho, terá avistado no céu uma cruz resplandecente. Uma visão, que mais uma vez viria a ser considerada como um acto divino.